Poucos devem conhecer o nome de Milene Matos. Não vos diz nada? Não. Está bem. O seu nome ficou associado a um ciclone. Não foi ela que deu o nome ao ciclone. O ciclone foi o Bong. Vocês também já não se devem lembrar do ciclone Bong, porque entretanto nós tivemos outros. Mas o ciclone Bong passou ali pela zona do Bussaco em 2015 e deixou um rastro de destruição na mata do Bussaco. 40% da mata do Bussaco foi-se, como se costuma dizer, entre árvores caídas e toda a devastação que aquilo ocasionou. E esta senhora, ex-professora universitária, bióloga, ficou famosa justamente pela sua ação em favor da mata do Bussaco. Ela recebeu em 2015 o prémio Terre des Femmes e até hoje foi a única mulher portuguesa a conquistar o prémio internacional da Fundação Yves Rocher. Alguns anos antes, esta mulher, naquela zona do Bussaco, tinha desenvolvido um projeto. Esse projeto chamou-se Bio Somos Todos. E esse projeto era um projeto de sensibilização ambiental, em que ela envolveu crianças, idosos, reclusos, que trabalhavam na área da mata do Bussaco. E imaginem, ela lança o projeto e nesse mesmo ano ela tem nada mais, nada menos que acompanhar 1000 pessoas que aderiram a este projeto. Entretanto, surge o ciclone Bong. E como vos digo, o ciclone Bong devastou 40% da mata do Bussaco. Era necessário retirar as árvores caídas, semear novamente, plantar, evitar que as espécies invasoras começassem a invadir os espaços que tinham ficado. E esta senhora aproveitou justamente este projeto que ela tinha, Bio Somos Todos, e todos tinham realmente trabalho ali naquela recuperação daquela mata. Inclusivamente as empresas. Às empresas, ela não quis receber dinheiro. As empresas doavam maquinaria para poder retirar as árvores, doavam novas plantas e as pessoas, idosos, crianças, todos tinham uma ação a desenvolver ali. De maneira que este projeto ficou tão conhecido que depois do sucesso que ele teve no Bussaco, foi desenvolvido noutras áreas do país e deu origem a uma outra associação que ainda hoje existe, que é a Associação BioLiving. Esta senhora deu uma entrevista e é para ela que eu quero chamar a vossa atenção. Nessa entrevista, esta senhora disse o seguinte: não é apenas a natureza que precisa de recuperação. Diz ela, há grupos que precisam de alento, de um restauro individual. Os jovens com comportamentos desviantes, os reclusos que se sentem um pouco à margem. E o projeto conseguiu transmitir que há um lugar em que todos são necessários e desejados. Todos têm um contributo importante a dar, não importa as limitações que tenham. Acho que foi esse o elemento diferenciador, porque a natureza é de todos e para todos. Todos têm um papel. A natureza é inclusiva, não julga, não vai olhar de lado, devolve o que lhe damos. Hoje, a nível mundial, nós celebramos o Sábado da Criação. E eu aproveitei este Sábado da Criação para nós falarmos de uma coisa à qual o cristianismo não esteve atento, que foi às questões ambientais. Há alguns que ainda não estão. Inclusivamente os adventistas do sétimo dia foram muito lentos a despertar para as questões ambientais e foi talvez um pecado nosso, porque com o apreço que nós temos pela criação, seria de esperar que nós próprios dessemos mais atenção às questões ambientais. E eu hoje gostaria de vos mostrar a ligação que existe e que está na Bíblia entre criação, redenção, homem e terra. E vamos começar pelo Salmo 104. Convido-vos a irmos ao Salmo 104. Salmo 104. Vamos ler os versículos 10 a 14, em primeiro lugar, e depois o versículo 24. Salmo 104, versículos 10 a 14, e depois o versículo 24.
Ele faz rebentar nascentes nos vales. As suas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde os seus aposentos. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu alimento. E o versículo 24 diz: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Muitos cristãos pensam que nós não temos que nos preocupar com as questões ambientais, até porque no final, sabem, a terra vai ser destruída, portanto não há que nos preocupar. Há muitos cristãos que pensam assim. Mas quando nós olhamos para o Salmo 104, para o Salmo 19, por exemplo, e nós vemos como a Bíblia louva a criação de Deus, nós vamos perceber que a criação tem uma ligação muito estreita com o ser humano. E nós vamos ver essa ligação muito estreita com o ser humano, logo justamente no relato da própria criação. Nós verificamos, quando o ser humano é criado, o planeta já está organizado. Já tem um ritmo. Tem um ritmo de 24 horas, tarde e manhã. Tem um ritmo semanal, 6 mais 1. Já tem cor, já há plantas, já há árvores, já há espécies em todos os domínios desta casa em que nós viemos habitar. No ar, no mar, na terra. E, portanto, quando o ser humano é criado, ele só tem que desfrutar da beleza e do prazer que Deus criou para ele e que Deus preparou para ele. Porque, sabem, o Jardim do Éden, a palavra Éden significa justamente prazer. E, portanto, o homem é o último a aparecer neste processo e é aquele a quem Deus dá justamente a oportunidade de desfrutar de uma casa que Ele preparou, harmoniosa, equilibrada, variada, para Ele. Em 2011, os cientistas fizeram mais ou menos uma perspectiva que deu polémica, é verdade. Mas eles disseram mais ou menos isto em 2011. Nesta data havia 8,7 milhões de espécies no planeta. Talvez não houvessem tantas na criação. Mas de certeza que havia muitas e que elas eram variadas. E sabem, quando nós olhamos para o relato da criação, a Bíblia não começa por dizer que Deus é amor. Procurem um livro de Gênesis e vocês logo no início nunca vão encontrar a expressão que Deus é amor. Mas a Bíblia mostra que Ele é amor. Ela diz 7 vezes que Ele é bom, não apenas na autoavaliação que Ele faz daquilo que Ele cria, mas pelo cuidado, pela variedade, pela complexidade, pela beleza, pela plenitude de toda a criação. Nós verificamos que só alguém que tem amor consegue realmente fazer tudo aquilo que Deus fez para o oferecer justamente ao ser humano. E, portanto, desde que o ser humano é criado, é mostrado que entre este ser humano e a criação existe um laço indissolúvel. Esse laço até é dado, em primeiro lugar, pela gramática. Ao ser humano, não é apenas ao homem masculino, não é apenas ao género masculino da humanidade, que é dado o nome Adão. O nome Adão é o nome da humanidade. Este Adão, em hebraico, diz-se Adam. É uma palavra substantiva masculina. Esta palavra substantivo masculino tem um correspondente feminino. Ao Adam corresponde Adamá. Adamá é a terra. E, portanto, ao homem corresponde a terra. E aqui temos, uma vez mais, um laço indissolúvel que a gramática nos dá entre nós e a criação. E tal como os dois géneros humanos, homem e mulher, Ish e Ishá, deveriam dialogar, deveriam respeitar-se, deveriam colaborar para a harmonia um do outro, Adam e Adamá deveriam dialogar, deveriam respeitar-se, deveriam colaborar para a harmonia um do outro. Porque aquilo que um faria teria consequências inevitáveis justamente
sobre o outro. E quando nós lemos o relato da criação, nós vamos ver o segundo laço indissolúvel que existe entre o homem e a criação. Primeiro trabalho que foi dado ao ser humano. Primeiro trabalho. Dar nome aos animais. Ora, vocês sabem que na Bíblia o nome está conotado com as características. Ou seja, Adão teve que observar as características dos animais, perceber como é que eles se diferenciavam, qual era a especificidade de cada um, para lhes poder dar um nome adequado. E ao fazer isso, cria-se um laço. Eu sei quem tu és e sei que tu és diferente daquele. E agora sim, não vos vou deixar mal. O terceiro laço que o livro de Gênesis nos mostra é que o homem deveria lavrar e cuidar da terra. A palavra cuidar é a mesma que vocês vão encontrar mais tarde na pergunta que Caim faz a Deus. Sou eu o cuidador do meu irmão? A palavra cuidar significa proteger, dar segurança, colocar a salvo. Era isto que o ser humano deveria fazer com toda a criação. E, portanto, esta harmonia em que o homem vivia deveria ser o suficiente para ele poder, digamos, retirar todas as potencialidades que a criação lhe daria. E nessas potencialidades ele próprio iria crescer e desenvolver-se. Nós sabemos que com o pecado este laço foi quebrado. E vamos ao livro de Gênesis e no capítulo 3, no versículo 17, nós vamos ver que assim que o homem peca, assim que o homem quebra a sua harmonia com Deus, imediatamente a natureza adama. Imediatamente a criação responde. O homem peca e a criação responde. Gênesis 3,17. Ao homem disse, porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore de que ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela fostes tomado, pois é pó. És pó, e ao pó tornarás. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Não apenas ao quebrar a sua relação com Deus, ao quebrar a harmonia que ele tinha com Deus, a sintonia que ele tinha com Deus. A terra responde de uma maneira negativa. Como vocês reparam que no versículo 23, o homem vai lavrar a terra, mas já não vai cuidar dela. É incapaz de cuidar dela. Provou ser incapaz de ser o protetor dela. E, meus irmãos, o drama que se segue a partir daí é este. Do homem que, em primeiro lugar, foi confiado à gestão da terra, ele começou a pensar que era o seu senhor. Do homem que deveria cuidar desta terra, ele começou a abusar dos recursos que ela dava. Do homem que deveria fazer da terra um prazer, ele começou a explorá-la de tal maneira que esta terra, esta criação, esta natureza, começou, porque há um laço indissolúvel entre um e outro, começou-lhe a devolver na justa medida. E a criação recorda-nos, há um laço indissolúvel entre nós e a terra. Mas a redenção também nos recorda isso. O povo de Israel é libertado do Egito, vai ao Monte Sinai, e nós todos sabemos, irmãos, o que é que o quarto mandamento nos diz em relação com a criação? Chama-nos diretamente para guardarás o dia do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Por outro lado, o mandamento do sábado diz que Deus nos colocou nesta terra e que nós deveríamos cuidar dela, que nós deveríamos protegê-la. Agora já sabemos que somos incapazes. É por isso que nós precisamos de uma coisa que se chama redenção. Mas não se esqueçam, há 2 mandamentos do sábado. Normalmente nós só vamos a Êxodo 20. Esquecemos do Deuteronômio 5. Vamos lá ver o que é que diz o Deuteronômio 5 sobre a razão pela qual nós guardamos o sábado. Deuteronômio 5, a partir do versículo 12. Deuteronômio 5, versículo 12.
Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, tal como em Êxodo 20. O mandamento do sábado não é apenas para o ser humano. O mandamento do sábado é para toda a criação. Mas agora a razão é diferente. Agora a razão é diferente. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. A criação lembra-nos que temos um lugar com o planeta. E a redação lembra-nos que temos um lugar, temos um dever, temos uma responsabilidade com o planeta. E é interessante, porque ao mesmo tempo em que deu estas leis, se os irmãos continuarem a pesquisar, vão ver que, por exemplo, Deus deu outras leis relacionadas com a responsabilidade humana para com o planeta. Por exemplo, em tempo de guerra, era proibido destruírem-se árvores de fruto. Está em Êxodo 20, 19. Quando um ser humano, quando um homem do povo de Israel encontrasse um animal perdido, mesmo que fosse o animal do seu inimigo, ele deveria pegar no animal e devolvê-lo ao seu proprietário. Nós temos o mandamento, a lei sabática, a lei do sábado, portanto, para o ano, do ano sabático, em que a terra deveria descansar. E temos a lei do jubileu, em que de 50 em 50 anos o mesmo ciclo deveria proporcionar-se e, portanto, Deus deu orientações ao povo de Deus, não apenas para o adorarem como Criador, não apenas para o adorarem como Redentor, mas através dessa adoração, a adoração deveria também ser testemunhada pela ação do homem sobre a natureza. A boa ação do homem. E já agora, antes deles entrarem na Terra Prometida, neste mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 11 e 12, Deus diz, bom, vou-vos dar uma terra boa, que mana leite e mel. Agora é bom vocês saberem que terra é que eu vos vou dar. Deuteronômio 11, versículos 11 e 12, a terra que passais a possuir, porém, é a terra de montes e de vales, que bebe a água das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até ao fim do ano. Deus não cuida só dos seres humanos. Deus cuida dos animais. Deus cuida da terra. Aliás, se os irmãos lerem bem a legislação do ano do jubileu, está lá dito que o ano do jubileu era para resgatar o homem, mas era também para resgatar a terra. A terra também é alvo da redenção de Deus. Não somos só nós. Portanto, quando nós dizemos, no final isto vai ser tudo para queimar, talvez estejamos um bocadinho equivocados. Porque a Bíblia diz-nos que há um laço indissolúvel entre nós e o resto da criação. Aliás, quando Jesus Cristo fez o seu programa de ministério, ou seja, anunciou publicamente, aqui está o que eu vou fazer, os irmãos lembram-se que ele foi a uma sinagoga de Nazaré, em que dia? Sábado. Fez alusão à profecia de Isaías 61, mas por sua vez a profecia de Isaías 61 está conotada com o ano do jubileu e com o ano sabático. E ao dizer que ele ia libertar os oprimidos, queria dar a vista aos cegos, qualquer que lesse a profecia de Isaías sabia que ela estava conotada com o ano do jubileu, que também tinha a ver com a terra. E os irmãos recordam-se que alguns dos milagres, aliás, o primeiro milagre que Jesus fez, não tem a ver com o ser humano diretamente, tem a ver com os elementos naturais, foi transformar água em vinho. E vemos uma coisa espantosa nos Evangelhos. Nos Evangelhos, a terra obedece ao seu mestre. Porque quando Deus criou o homem não é o mestre da terra. O homem é o gestor da terra. O seu mestre é Deus. E nos Evangelhos, a natureza obedece ao seu mestre. O único que não obedece ao seu mestre é o ser humano. O ser humano não reconhece o seu mestre. Veio para o que era seu e os seus
não receberam. E, portanto, irmãos, vocês estão a ver que quando nós vimos adorar a Deus no sábado, nós sabemos que o sábado lembra-nos da criação. Nós sabemos que o sábado é um sinal de santificação. Santificação significa semelhança com Deus. Logo, vimos também adorar porque ele é um sinal de redenção. Deus libertou-nos. E se Deus nos libertou, nós não podemos fechar os olhos diante de outras opressões. Nós não podemos ficar indiferentes a qualquer tipo de opressão que se faça, nem mesmo a opressão sobre a própria criação. Nós não podemos pensar que isso não é nada connosco. Até porque não é só um laço que existe entre criação e homem. Não é só entre redenção e homem. É também entre escatologia e homem. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele potencia todas as condições para uma catástrofe global. Lembram-se do dilúvio? E mais uma vez, quando vocês ouvem, vem o dilúvio, notam uma coisa espantosa. Deus diz, Noé, prepara aí um grande barco, vais receber quem? Animais. E é engraçado, os animais obedecem a Deus. Lá vêm eles, na proporção certa, os que são animais puros, os que são animais impuros. Quem é que não vem? O homem não vem. Só a família de Noé é que veio. Mas já agora, eu gostaria de vos levar justamente ao final desse dilúvio. O livro de Gênesis, agora falamos de escatologia. Depois de uma catástrofe global, Gênesis 9, versículos 9 a 11, Deus faz uma aliança. Gênesis 9, versículos 9 a 11. Agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós e com todos os seres viventes que convosco estão, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. A aliança foi feita com quem? Recordem-me lá. Com quem? Com o homem e com os animais, está ali a dizer. Inclusive os animais selvagens. E os profetas várias vezes mostraram esta relação escatológica que existe entre o homem e a criação. Nas suas profecias sobre o que viria no dia do Senhor sobre o povo de Israel, está lá mencionado que os animais também sofreriam consequências idênticas. É por isso, vocês agora já devem saber, aqui há uns anos eu fiz uma semana de oração aqui. Vocês ofereceram-me um... Foste tu que fizeste. Estavas na direção nesse ano. Alguém fez um desenho espetacular e eu ainda lá tenho. Vocês já sabem que um dos livros que eu mais aprecio na Bíblia é o de Jonas. É o de Jonas. E é um livro escatológico. E em Jonas, já agora vamos ao capítulo 3 de Jonas. Em Jonas, vocês têm este mesmo fenómeno. Deus manda Jonas avisar a um povo ímpio que os vai destruir. Vocês vão ser destruídos. E é engraçado, neste livro de Jonas, os elementos da natureza obedecem a Deus. O Kikaion, o verme, o mar, o grande peixe. O único que desobedece àquilo tudo é Jonas, é o profeta. E finalmente, quando ele lá se mete a caminho de Nínive e anuncia isto vai ser tudo destruído, em Jonas 3, nos versículos 6 a 8, acontece uma coisa espantosa. Jonas 3, versículos 6 a 8. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano, de saco, assentou-se sobre cinzas, e então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres. Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus. Os homens e os animais clamarão fortemente a Deus e, espantoso, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos.
Eu não estou a dizer que a Bíblia é um livro animista. Estou-vos a dizer que os homens e os animais estão em conjunto. Estão indissociavelmente ligados à escatologia. Até porque no final deste livro, quando o Jonas fica todo irritado porque Deus poupou a cidade de Nínive, no capítulo 4, nos versículos 10 e 11, Deus tenta raciocinar com o Jonas. Não era fácil. Jonas não era uma pessoa fácil. E então, Deus diz nesses versículos, disse o Senhor, tivestes compaixão da aboboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade. Não foi só pelos homens que Deus poupou Nínive. Foi pelos animais. Aliás, Jonas significa pomba. O nome Jonas significa pomba. Talvez não seja à toa. Há uma senhora que eu gosto imenso dela. As teólogas, prestem atenção, elas dizem coisas muito interessantes. Joan Davidson, ao comentar esta parte, ela diz assim: a declaração de Deus a Jonas não deveria surpreender-nos. Nós, seres humanos, ficamos tão envolvidos nas nossas vidas ocupadas, nas nossas rotinas, que nos esquecemos quão importante o mundo natural é para o Criador. No entanto, a questão final no livro de Jonas lembra-nos que até o reino animal está expressamente incluído no terno olhar de Deus. Ao ter misericórdia de Nínive, até os animais foram poupados. Os cristãos podem ser lentos a ligar teologia com ecologia, mas no pensamento de Deus há uma ligação estreita entre criação e redenção. Os cristãos valorizam a doutrina correta da salvação, mas muitas vezes precisam de uma teologia mais abrangente da vida. É verdade. É verdade. Não houve nada que me espantasse mais que o silêncio cúmplice dos cristãos perante o que aconteceu na Amazónia e do silêncio dos adventistas do sétimo dia. O apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 22 e 23, que toda a criação geme. E ele diz, e nós também gememos, aguardando a redenção. Há uma ligação inevitável entre nós e a criação. Disse-vos há pouco que em 2011 os cientistas tinham dito que havia cerca de 8,7 milhões de espécies no nosso planeta. A ONU fez um cálculo e diz que há 1 milhão de espécies em via de extinção devido à ação humana. 40% dos anfíbios, mais de 1/3 dos mamíferos estão ameaçados. A ação humana afetou negativamente 3/4 do ambiente terrestre e 66% do ambiente marinho. Dizem os especialistas que, devido à ação humana, as taxas de extinção são 100 a 1000 vezes superiores àquelas que existiriam se não fosse a ação do homem. Deixem-nos apresentar-vos alguns amigos que vocês correm o risco de não ver mais. O golfinho de Beijing, no rio Yangtze. O ibex, da zona entre a Espanha e França, dos Pirineus. E o urso pardo mexicano. Estes animais fazem parte dos 60% de animais que estão em declínio e em vias de extinção devido à consciência humana. Eu sou curioso, de vez em quando vou à internet e fui a um site do Jornal Público que tem ali um inquérito. Vocês todos podem fazer esse inquérito. Eu fiz o inquérito. Sabem que nós, portugueses, representamos 0,13% da população mundial. É assim, não é nada. Somos 10.266.301 habitantes. Mas o quadro que eu vos vou mostrar a seguir mostra onde é que nós estamos perante aquilo que nós poderíamos fazer. Ou seja, nestas áreas, aquilo que seria esperado nós fazermos e aquilo que nós alcançamos. Nós, portugueses. Na reciclagem, nós deveríamos estar aqui, estamos acolá. 28,4%. Não é
muito famoso. Nos resíduos urbanos enviados para aterro, era esperado que nós fôssemos atingir até 2030 os 10%. Nós estamos nos 43%, ou seja, mandamos 43% para o aterro, só devíamos mandar 10%. Já agora, meus irmãos, deixam-me dizer-vos quanto é que nós mandamos por dia em lixo, ou seja, quanto é que nós fazemos anualmente? 487 quilos. 487 quilos, nós todos. Cada um de nós, 487 quilos por ano. No consumo de energias renováveis, nós temos que alcançar a meta de 1/3, utilizarmos 1/3 de energias renováveis. Estamos a utilizar 28,5%. E no consumo de carne vermelha, os cientistas dizem que para o planeta ser sustentável, cada ser humano só deveria consumir 14 gramas por dia. Os portugueses estão a consumir 88. Já agora, em Portugal, existem 176 espécies ameaçadas. Esta semana vinha uma notícia sobre as espécies, o número de aves que foram mortas durante a apanha noturna da azeitona. Leiam a notícia, são cerca de 70 mil aves. 70 mil. Ora bem, disse-vos que nós somos 0,13% da população. 10.266.301 habitantes. E adventistas? Bom, adventistas nós somos cerca de 9.800, o que significa que nós somos 0,095% da população portuguesa. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Se calhar, talvez ainda nem todos reciclem como deviam. Podíamos começar por aí. Podíamos começar pelas nossas casas, pela iluminação das nossas casas. Utilizarmos lâmpadas que sejam menos, que tenham um consumo muito mais sustentável. Eletrodomésticos, que também tenham um consumo mais sustentável. Onde for possível, usemos a compostagem. E lembremos-nos que a dieta que Deus deu à humanidade foi a dieta vegetariana, que hoje em dia está provado, é a mais amiga do ambiente. Também podíamos vigiar a nossa pegada ecológica. Deslocamos tanto de carro. Pensamos que isso não faz nada ao ambiente. Terem atenção o nosso consumo desenfreado. A rapidez com que mudamos de coisas, de gadgets, leva também a que os recursos do planeta se esgotem mais rapidamente. Tomemos parte em ações de sensibilização, em ações também de limpeza da natureza. Meus irmãos, depois de eu estudar para fazer esta meditação, dei-me conta de uma coisa. Adorar a Deus, o que é que significa? A palavra adoração traz consigo uma parte da palavra que nós raramente aplicamos. Adoração é louvar. Adoração é refletir no que Deus nos traz através da sua palavra. Mas adoração também é agir. Agir. Não podemos ser indiferentes à criação da qual nós somos parte. À criação da qual Deus nos colocou aqui para cuidar e proteger. E também isso é adoração a Deus. Também isso é a nossa responsabilidade. Não podemos apenas aguardar um novo céu e uma nova terra. Temos que guardar e cuidar de todos os seres criados que Deus colocou connosco nesta casa comum onde todos fazemos parte. É aí que também nós adoramos a Deus. Que Deus nos ajude.